Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 3. Se você não assistiu a parte 1 e 2, vai dar uma conferida porque a história tá muito bacana. Bem, nós paramos o nosso último episódio dizendo que o André de Gioras, pai do Saul, o garoto que foi mandado para as galés, foi pedir uma audiência com o senador, solicitando clemência, e o senador foi inflexível com este pai. Só que quando o André saiu da audiência e disse para que o senador pensasse no assunto, porque o senador também era pai, o Públio ficou com aquilo na cabeça e ele mandou um soldado seu ir até a prisão trazer o menino Saul. Então isso ele fez de legal. Só que um pouco mais de investigação por parte do Públio teria evitado muitos males. Porque o que acontece? A hora que ele manda o soldado ir, o soldado vai e volta de mãos vazias dizendo: senador, o garoto fugiu da prisão. E o Públio, dentro da sua zona de conforto, como todos nós fazemos, ele pensou assim: ai, menos mal, o garoto fugiu, voltou lá para casa do pai dele, tá tudo certo, e tirou isso da cabeça. Só que se o Públio tivesse investigado um pouquinho mais e melhor, ele teria descoberto que não foi assim que as coisas aconteceram. Então, o mesmo acontece com a gente. Às vezes, a gente, para evitar perder tempo, evitar ter dor de cabeça, se preocupar com uma coisa que a gente acha que é menor, a gente aceita ali qualquer coisa para se livrar daquela situação. E se nós formos um pouco mais a fundo, talvez possamos compreender o que a vida espera da gente naquele momento. Então, se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente descobre que a gente tem um papel importante na resolução daquele conflito. Mais que o nosso comodismo, a nossa zona de conforto, a nossa, às vezes, preguiça, a gente deixa passar aquela situação. Foi o que o Públio fez. Tinha lá tantos problemas para resolver, o garoto fugiu da prisão, menos mal. Se ele fosse investigar, ele teria descoberto que o garoto não fugiu da prisão, que o que havia naquela ocasião era o tráfico de escravos, Então, quando chegava algum escravo jovem, forte, em bom estado para a prisão, havia ali um tráfico que alguém pagava os carcereiros afrouxavam, vendiam, vamos dizer assim, os escravos, os prisioneiros, os carcereiros vendiam os prisioneiros para os comerciantes, e os comerciantes pegavam esses prisioneiros e vendiam como escravos em outras cidades, principalmente no mercado de Roma. Então, Saul é levado ao mercado de Roma e vendido como escravo. Gente, olha a ironia do destino. Destino às vezes é irônico, né? E ele só pode ser irônico porque nós somos rebeldes, vamos dizer assim. Quem aconselhou Públio Lentulus a ser rude com os judeus? Quem foi? Foi o amigo senador, o amigo mais velho dele, senador, Flamínio Severus. Flamínio Severus tem 2 filhos adolescentes, 14 e 15 anos. Flamínio Severus manda que um funcionário seu de confiança vá ao mercado de Roma adquirir um escravo mais ou menos da idade dos 2 filhos para que conviva com os 2 filhos e sirva os 2 filhos. O funcionário lá, o servo de Flamínio, vai ao mercado. Quem está lá no mercado e que tem essas condições
jovem, mais ou menos da mesma idade, em boas condições de saúde, inteligente, sabe ler, escrever, um escravo diferenciado. Saul. O que o funcionário do Flamínio faz? Compra Saul. Leva Saul para dentro da casa e aquele que deu um mau conselho, que foi o Flamínio Severus, aconselhando para ser extremamente rude, vai responder por ter dado um mau conselho. Só que vai demorar um pouco para ele responder por isso, mas ele vai responder por isso. O bacana deste livro e dessa história é que a gente consegue conhecer, refletir sobre a causa e o efeito. A causa e o efeito. Praticou uma causa, vai ter um efeito, ainda que demore décadas para esse efeito vir. Então, Flamínio Severus agora tem um escravo judeu que se chama Saul, e ele nem imagina que ele só tem esse escravo, porque ele deu um conselho para um senador que puniu esse garoto que foi vendido como escravo e agora está servindo aonde? Na casa dele. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo com a família do senador em Jerusalém. Eles gostariam de ter ficado numa casa, num palacete deles, mas eles têm o Públio, ele tem um tio que mora em Jerusalém. E esse tio insistiu muito para que a família ficasse hospedada em seu palácio. O tio de Públio Lentulus é casado com Fúlvia. Fúlvia é uma mulher leviana que gosta de passar o seu tempo fazendo intrigas, fofocas e também trai o marido, o tio do Públio. Eles chegam a Jerusalém, se hospedam na casa, mas não sabiam nada disso. Eles ficam sabendo como que é a dinâmica daquela família ao conviver com a família. Então, a Fúlvia, esposa do tio do Públio, do senador, ela é, veja só, ela é irmã de Cláudia. Quem é Cláudia? Esposa de Pôncio Pilatos. Então, nós temos o Pôncio Pilatos, famoso, que administra a província de Jerusalém para Roma. Ele é casado com Cláudia e a Cláudia é irmã da Fúlvia, que é casada com o tio de Públio. O que acontece? Por que a gente gosta de falar? Porque esses nomes vão aparecer muitas vezes na nossa história. Há um costume, um hábito da sociedade romana daquela época, que é o seguinte: eles dão aquelas festas magnânimas, com malabaristas, com gladiadores, com música, com dança, com muita comida, muitas vezes com muita orgia, não nessa ocasião, mas em outras da história. Então, mas há um costume romano que é assim: na festa, os casais, eles se separam e o homem dá o braço para a esposa do seu colega, do seu conhecido, e vai passear pelos jardins para trocar ideia, para conversar, para confraternizar. E a esposa então dá o braço para um homem do outro casal e vão ali um pouco passear pelos jardins na intenção da amizade, da confraternização. Este hábito, nós vamos ver em vários outros livros esse mesmo hábito acontecendo. Então, o que eles fazem? Eles estão ali dando os braços. A Fúlvia, ela trai
o tio do Públio com o chefe da guarda pretoriana. E eles aproveitam esse momento para ficarem juntos ali num cantinho escondido do jardim. Enquanto isso, Pôncio Pilatos dá o braço para Lívia, esposa do Públio. E ele se apaixona pela Lívia. A Lívia era uma mulher belíssima, é uma mulher extremamente inteligente, iluminada. E ao dar o braço e observá-la, ele se apaixona por ela. E ele se declara para ela. E ela o repele gentil e educadamente, assim, mas firmemente, dizendo que ela tinha um casamento estável, que ela amava o marido e que ela era fiel ao marido e que, com licença, e saiu. O momento ali em que isso aconteceu, quem estava ali nos arredores traindo o marido com o chefe da guarda? A Fúlvia. E a Fúlvia ouve este diálogo entre os dois. Porém, como ela gostava de uma intriga, ela vai correndo para o Públio, dizendo: ó, essa sua esposa aí, vou te dizer, viu? Eu ouvi, eu sou testemunha. Ela tá trocando gracejos com o governador Pôncio Pilatos. Não foi nada disso que aconteceu. Ele se declarou, a Lívia o repeliu. Mas não é essa a história que a Fúlvia vai contar para o Públio. Lembra no começo da história que a gente falou que o Públio tinha uma tendência de acreditar nas pessoas, tanto nas pessoas que ele confiava como nas pessoas que ele não confiava? Então, ele acreditou na Fúlvia. Ele amava a esposa. No fundo, ele sabia que a esposa era incapaz disso, mas ele se deixou levar pelas opiniões alheias e ficou, a partir daquele momento, muito distante da sua alma gêmea, Lívia. E a Lívia começou a estranhar que ele estava muito distante, muito seco, e ela não sabia por quê. Além disso, a Fúlvia, casada com o tio do Públio, ela hostilizava a Flávia, a filhinha deles, porque ela tinha feridas purulentas e que cheiravam mas que ela era muito cuidada o tempo todo. E ele estava começando de fato a melhorar com os ares de Jerusalém. Olha que coisa! Os ares fez a garota começar a melhorar, mas ainda tinha feridas, elas soltavam aquele líquido com odor. E a Fúlvia hostilizava abertamente a Flávia, a filhinha do casal. Ah, bom, lá vem a menina com as feridas. E ao fazer isso, ela deixava a Lívia consternada. A Lívia dizia, ela pensava, eu não gosto de estar nesta casa, eu não gosto desta mulher. Mas ela não falava para o Públio, para poupá-lo. Gente, olha como é importante a gente mostrar para o outro aquilo que a gente sente, para poupá-lo. Tudo bem, ele está cheio de problemas, mas às vezes, se ela vai falar para ele e ele também já está se sentindo meio mal com a atitude dessa tia do marido, dessa tia, né, esposa do tio, os dois ali juntos poderiam tomar uma decisão um pouco mais rapidamente. Mas a Lívia, para poupar o marido, não fala nada, porque está na casa do tio. Tem um lado nobre disso, que é a questão de você ter a sua discrição, de você poupar o outro, mas você também não posiciona o outro da forma como você está se sentindo. E aquilo vai virando uma meleca, um ninho de gato. Bom, o que acontece? Tem essa situação hostil, tem o Públio que está cada vez mais distante da Lívia e tem as intrigas que não param. O casal fica desgastado.
Chegamos ao final da parte 3. Aguardo você na parte 4. Até lá!